Peraí que a minha voz falhou. Boa noite, igreja. Boa noite. Amém. Nós vamos começar hoje uma nova série aqui na nossa igreja. Acho que está aqui atrás até a nossa arte. Ame a sua igreja. Vão ser 8 episódios, 8 sermões, digamos assim. E essa série de mensagens, como eu falei, vai ser inspirada nesse livro aqui do Tony Merida, Ame a sua igreja. Nós vamos fazer algo diferente, que nós nunca fizemos aqui na igreja. Vai acontecer um clube do livro juntamente com o andar da série. Então, se você deseja participar do nosso clube do livro, tá? Você pode estar adquirindo o livro conosco, ou pelo Kindle, ou a forma que você achar melhor. Nós teremos 2 encontros, tá? A dinâmica é compartilhar aquilo que nós aprendemos no livro. O primeiro encontro vai ser daqui a 4 semanas, tá? E o outro encontro vai ser daqui a 8 semanas, tá? Tá tudo organizadinho, olha só. Tá? Então, se você deseja participar do clube, fala com o Rafa aqui, tá? Ele vai te auxiliar e te explicar qualquer dúvida. E se você não tem dinheiro para adquirir o livro, você pode pegar como empréstimo, tá? Como se fosse empréstimo da nossa biblioteca ali. Tá bom? Amém, irmãos? Eu te convido a abrir a sua Bíblia lá no livro Filipenses. Filipenses, capítulo de número 2. Filipenses, capítulo de número 2. A partir do versículo 25, vai ser o nosso texto principal hoje. Eu peço que você deixe aí a sua Bíblia aberta nesse texto, ou seu aplicativo, que no decorrer da mensagem nós vamos voltar nele. Amém? Vamos orar? Deus, somos gratos, ó Deus, pelo Teu perdão, somos gratos, ó Deus, pelo Teu amor para conosco, Pai. Receba, ó Deus, a nossa adoração, receba o nosso louvor. Te pedimos, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Perdão, ó Deus, pelas nossas falhas contra Ti, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, que continue, ó Deus, a falar aos nossos corações, assim como Tu já tens, ó Deus, falado, Deus, através das orações, dos cânticos. Te pedimos, ó Deus, que Tu quebrante o nosso coração, ó Pai, que a Tua voz, ó Deus, fale, ó Deus, aquilo que precisamos ouvir, ó Pai. Que o nosso coração, ó Deus, seja transformado, ó Deus, pela Tua poderosa palavra, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem. O título da nossa mensagem de hoje é Pertencer. Resumindo, nosso objetivo aqui é que nós tenhamos um senso de pertencimento, não só com relação à Igreja de Cristo, a Igreja de Cristo que é universal no mundo. Eu não estou falando aqui da Igreja Universal, você já sabe disso, tá? Mas a Igreja de Cristo está espalhada por todo o mundo, mas também, principalmente, que você tenha um senso de pertencimento para com a igreja local. Não sei se você sabe, o ser humano ele tem uma necessidade de pertencer a alguma coisa, a algum grupo, a alguma sociedade em si. Apesar de, principalmente nós que estamos aqui no continente ocidental,
Nós estamos sendo fuzilados aí por uma vida individualista. Então, tudo nos leva a ter uma vida onde nós temos buscado cada vez mais um isolamento social. Nós não queremos ter contato com as pessoas. Semana passada, a minha filha, ela me proporcionou uma cena muito linda, muito engraçada também. Minha filha estava ajudando a recepção da igreja ali, e aí o meu cunhado estava passando uns dias aqui em Livramento. Ele é pastor lá em uma cidade chamada Castro, lá no Paraná, e ele veio com a sua família que assistiu o culto aqui conosco. E ele é pai de 3 crianças, né, meninas da idade da Sofia. Quando a Sofia viu as primas chegando, ela mostrou uma reação muito interessante. Ela falou assim: vocês vieram na minha igreja. O que vocês estão fazendo aqui na minha igreja? Voltem para a igreja de vocês. Aqui é a minha igreja. Vocês vão à igreja de vocês. Talvez em outro tempo eu ficaria preocupado, né, com essa reação da minha filha. Algumas coisas devem ser trabalhadas ainda, né, tem que ser ensinadas a ela. Mas tudo a gente tira de proveito, tudo tem um lado bom. E o que me alegra o coração é o fato dela declarar, né, essa é a minha igreja. Eu não sei ainda se é consciente esse amor, essa declaração de pertencer a esse lugar, de fazer parte a esse lugar, mas é uma das orações que eu e a Pri, como pais, nós temos para com os nossos filhos, que eles tenham um senso de pertencimento, que eles amem a igreja de Jesus, que eles amem esse lugar. Quantos de nós aqui hoje, que de certa maneira fazemos parte aqui da colina, podemos declarar e declaramos que essa é a nossa igreja? Será que hoje nós conseguimos declarar um amor pela nossa igreja local? Uma coisa que eu gosto de trabalhar muito, os irmãos sabem, é camiseta, caneca. E não sei se os irmãos sabem, a gente quase não tem lucro com cuias, adesivos, camisetas, porque hoje é tudo muito caro. Então, se você vai ter lucro, você tem que comprar uma quantidade muito grande, vendendo um valor muito alto. Mas o objetivo da caneca, da camiseta, do adesivo, não é o lucro, e sim trabalhar em nós um senso de pertencimento. Eu pertenço a esse lugar. Eu amo esse lugar. Talvez a gente precise entender o que é ser igreja, para termos também uma consciência, um desejo, um amor por pertencer à igreja de Jesus. Se nós formos olhar para a palavra de Deus, para a Bíblia, nós não vamos entrar nesse texto ainda, mas nós vamos ver muitos textos falando com relação à responsabilidade cristã para com a igreja. Deus, ele não se dirige à igreja como uma instituição. Ele se dirige a cada um de nós como discípulos, como cristãos, participantes da igreja dele. Quando nós cremos em Jesus, quando entra em nós o Espírito Santo de Deus, somos selados por Cristo, nós nascemos de novo e passamos a integrar o corpo, a família, que representam a igreja de Jesus. E quando Deus se dirige a nós na sua Escritura, Ele não se dirige à igreja como uma instituição, Ele dirige a nós como discípulos. E sabe o que Ele nos diz? Ele nos traz não o que você deve esperar da igreja.
Ele não traz uma lista de coisas que você deve ficar esperando que a igreja te forneça. Ele nos dá mandamentos, instruções acerca do nosso dever como discípulos e cristãos, na nossa participação da igreja de Jesus. Alguns exemplos. Lá em aos Coríntios, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando: por fim, tenham o mesmo modo de pensar, sejam cheios de compaixão uns pelos outros, amem uns aos outros como irmãos, mostrem misericórdia e humildade, não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto, ao contrário, retribuam com uma bênção. Efésios 4, Paulo também vai falar um pouco do nosso caráter e de como nós devemos nos portar como discípulos. Qual é a nossa função? Ambos os textos estão falando da nossa função como participante e membro da igreja de Jesus. Ele vai dizer assim: sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Ele vai seguir um pouco mais adiante, no verso 15, ele vai dizer: em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos, em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função, preste atenção nisso, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Romanos 12, do 4 ao 5, assim também em Cristo, nós que somos muitos formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Judas 1, do 20 ao 21, Judas vai dizer: mas vós, amados, edificando a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Ou seja, Judas vai trazer a ideia que nós temos que buscar a edificação um dos outros, que nós temos que cumprir aqui, Romanos vai dizer, a nossa missão como membro do corpo de Cristo. Hebreus ele vai falar que nós devemos motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E para finalizar, Atos capítulo número 2, Atos, se você não sabe, é o início da igreja de Jesus. E olha só como a igreja de Jesus se portava. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade. Isso aqui é um pouquinho de vários textos, trechos, que vão trabalhar o que é ser igreja. Já começa por aí. Nós não vamos à igreja. Nós somos a igreja. Mas por que nós temos uma dificuldade de pertencer à igreja? Por que nós temos uma dificuldade de ser igreja? Talvez pela falsa ideia de igreja que esse mundo tem visto. A falsa ideia de igreja que falsos profetas têm apresentado aos cristãos e ao mundo. E eu quero citar aqui para você alguma dessas questões, algum desses problemas, falsos conceitos acerca do que é ser igreja, que fazem com que nós tenhamos uma dificuldade muito grande de pertencer, de ter o senso de pertencimento à igreja de Cristo e à igreja local. Primeiro, nós temos uma falsa ideia de que
a igreja é um lugar que nós vamos e nós somos uma espécie de cliente ou telespectador, ok? Ou seja, nós tratamos a igreja como um cliente trata um mercado, como um cliente trata um evento, um cinema. Ou seja, quando nós entramos na igreja, nós criticamos, nós exigimos, e também quando nós estamos procurando uma igreja, isso está muito na moda hoje, quando nós vamos procurar uma igreja para fazer parte, nós estamos com o nosso olhar de cliente, nós estamos atentos, não se aquela igreja é uma igreja bíblica e fiel à palavra de Deus. Nós não estamos preocupados no que nós podemos ser útil naquela igreja. Nós estamos preocupados com o que aquela igreja pode nos fornecer. Então nós estamos atentos se ali tem um bom trabalho com criança, para os nossos filhos não ficarem nos incomodando. Nós ficamos atentos para ver se o banco é confortável. Aqui não é estofado, desculpa, gente. A gente fica atento para ver se o ar-condicionado funciona direito. E nós vamos tendo uma relação dentro da igreja. Nós podemos até estar vivendo dentro da igreja, mas com conceitos errados do que é ser igreja. Então nós chegamos da igreja, do culto em casa, em vez de nós darmos glória a Deus pelo louvor e o culto que foi prestado a Deus, pela palavra que foi dirigida a nós, nós estamos preocupados em criticar. Nossa, como aquele cara cantou desafinado. Nossa, como o som hoje estava ruim. E ao invés de resolvermos essas nossas inquietações, nós vamos levando isso para a sala da nossa casa, para a mesa da nossa casa. Os nossos ouvidos, nossos filhos, quando nós temos filhos, ficam ouvindo as críticas que nós fazemos à igreja. E isso vai sendo construído no coração deles. Eles vão tendo a ideia do quê? A igreja é um bom lugar? Não, a igreja é um péssimo lugar. O meu pai e minha mãe só reclamam da igreja. Reclama do pastor, reclama do irmão. Tem algum problema com o pastor? Vai falar com o pastor. Não leva para dentro de casa. Às vezes nós chegamos ao ponto de reclamar com os nossos amigos que nem crentes são. Nós criticamos a nossa igreja em outros ambientes, falando mal da nossa igreja. Por quê? Nós estamos tendo um senso de cliente. Nós estamos exigindo uma igreja que seja uma igreja que forneça, que trabalhe nas nossas necessidades, nos nossos desejos, nos nossos gostos. Outro problema que atrapalha o nosso relacionamento, o nosso conceito de igreja, é que nós reduzimos a vida de igreja a um tempo e a um local. É como se ser igreja é só o momento que nós passamos aqui aos domingos. Ou seja, ser igreja é das 7 às 9. Depois que nós saímos daqui, deixamos de ser igreja. Isso é muito pouco. Não é isso que é o nosso chamado. O chamado de Deus para nós é ser igreja em todo o tempo, em todo lugar. É ser igreja, não é ir à igreja. Uma das cenas mais tristes que eu vi na pandemia eram pessoas que estavam impossibilitadas de frequentar os templos. Eu vi imagens de pessoas que ficavam na porta dos templos de algumas igrejas, orando na porta, como se fosse o muro das lamentações, porque na cabeça delas, para elas viverem igreja, elas tinham que estar no templo, no salão de culto. Meu irmão, nosso Deus não habita mais em um templo. Ele habita no coração daqueles que creem. Amém? Outra dificuldade que nós enfrentamos para termos um senso de pertencimento é o idealismo. Nós imaginamos e idealizamos uma igreja perfeita. Não perfeita à Escritura, perfeita aos nossos gostos,
perfeita aos nossos achismos. Aos nossos achismos eu acho sensacional. Como nós temos confiança naquilo que nós achamos ser verdadeiro. E negamos aquilo que Jesus nos ensina como sendo verdadeiro. Então nós ficamos em busca de uma igreja perfeita. Algo que eu sempre digo aqui na igreja. Se você procura uma igreja perfeita, errou o lugar. Se tem uma coisa que você vai achar aqui é defeito. Não, mas eu não estou vendo. Olha direito, presta atenção. A igreja é um lugar de pecadores, remidos, perdoados, porém pecadores. Algo que eu sempre falo no nosso Conectar. Conectar é o espaço que nós temos aqui na igreja. São 5 passos que está acontecendo até para você conhecer um pouco sobre a nossa igreja, conhecer um pouco sobre a história da igreja, o Evangelho, sobre Jesus, sobre as doutrinas essenciais na palavra de Deus para nós como igreja. E algo que eu sempre digo, em algum momento você vai ser machucado aqui. Algum momento eu posso te machucar, mesmo inconscientemente. Por quê? Nós somos pecadores. Se tem uma coisa que faz parte da vida da igreja, faz parte da vida do cristão, é o perdão, é o reconciliar. Porque nós nascemos do perdão de Jesus. Nós nascemos porque Jesus na cruz nos reconciliou com Deus. Se Ele nos perdoou, se Ele nos reconciliou, faz parte do nosso caráter como cristão exercer o perdão e a reconciliação. Como eu falei, o individualismo é outro dos nossos inimigos. Nós vivemos num tempo onde nós conhecemos muita gente. Eu lembro na minha época, eu gosto da época que eu nasci. Eu nasci em 2002. Estou brincando. 86. 86. Mas eu vivia a era sem internet e a transição. Isso é muito legal. Eu acho tão legal ter vivido nessas duas épocas. E eu lembro que logo que surgiu as redes sociais, ainda eu sei que acontece a mesma coisa. Mas antes qualquer um tinha esse desejo. Era de ter muitos amigos no Orkut. Todo mundo desejava adicionar muitos amigos. Então, às vezes, tu nem conhecia. Às vezes, quando eu ia no acampamento, no congresso, eu só trocava duas palavrinhas com o cara. Você tem Orkut? Tem Orkut? Eu tenho. Passa o meu Orkut, eu adicionei. Eu lembro que esses dias teve aquela... Agora não é mais Orkut, né? Não sei se você sabe, né? Bom, é o Facebook, é o Instagram, é a mesma coisa. Às vezes eu parei de usar o Facebook, eu fico mais no Instagram, mas às vezes para postar as coisas da igreja eu vou lá para o miserável do Facebook. E o que eu me impressiono é a quantidade de gente que tem ali e eu não conheço ninguém. Eu não conheço ninguém. Então nós vivemos uma época, nós vivemos num tempo onde nós conhecemos muita gente, mas nós não temos intimidade com quase ninguém. Nos faltam pessoas para que nós possamos ter uma conversa saudável e abrir o nosso coração. Nos faltam pessoas que sejam pessoas presentes nos nossos momentos de lutas, angústias, dores, perdas. Nos faltam pessoas para que nós tenhamos uma vida de comunhão e oração. Porque nós estamos sendo escravos de uma vida individualista. Nós queremos ser conhecidos por termos muitas pessoas ao nosso redor, mas nós não queremos investir o nosso tempo em intimidade de qualidade. Outro inimigo do nosso senso de pertencimento é que nós não queremos compromisso e nem estar abaixo dos cuidados, da disciplina e da supervisão de um pastor.
Nós vivemos em tempos onde o termo chamado desigrejado cresce cada vez mais. Pessoas que acreditam poder ser possível seguir a Jesus sem fazer parte da igreja dele. Pessoas acreditam que podem viver uma vida sem pertencer ao corpo e à família de Jesus. Acham que é possível ter uma vida de espiritualidade, de fé, sem pertencer à igreja. Por quê? Talvez compromisso, talvez não estar abaixo, né, de um cuidado, de uma disciplina, de uma supervisão. E o último vilão que eu destaquei para nós aqui, infelizmente muito presente nas nossas vidas. Talvez você não queira pertencer a uma igreja porque você já foi machucado por uma igreja. Você carrega consigo traumas que você vivenciou dentro de uma igreja. E eu poderia citar aqui uma infinidade de problemas. Talvez você tenha hoje uma aversão, uma dificuldade em pertencer à igreja de Jesus, porque você foi machucado pela igreja. Quero te dizer uma coisa. Você não foi machucado pela verdadeira igreja de Jesus. Você foi machucado pelo pecado dos homens. Lembre-se, a igreja é feita de pecadores, pecados. Em algum momento nós vamos ser machucados e também nós vamos machucar. No Conectar eu compartilho que em algum momento da minha vida, até no chamado pastoral, eu pensei em desistir do chamado, desistir da igreja, por conta de ver na igreja que não representa a igreja de Jesus, porque infelizmente há aquela igreja corrompida com a mão do homem, com o pecado do homem, com a vaidade do homem. Em algum momento eu queria briga com a igreja. Jesus me fez ver o seguinte: meu filho, você está indignado com o pecado do homem. A minha igreja, ela pode ser uma igreja imperfeita por conta dos pecados, mas ela é ligada, ela é coberta com o meu sangue derramado ali na cruz. O sangue de Jesus nos une apesar das nossas diferenças e dos nossos pecados. O sangue de Jesus tapa, cobre qualquer pecado, qualquer falha nossa. E Deus colocou no meu coração esse desejo. Eu quero que a nossa igreja tenha esse compromisso, que nós possamos ser uma igreja que reflita a igreja de Jesus. Para nós refletirmos a igreja de Jesus, nós precisamos aprender a amar a igreja de Jesus. Precisamos aprender a viver a igreja de Jesus da maneira correta, a ser uma igreja que reflete a vontade de Deus para nós. Mas uma coisa você precisa entender: a nossa maior dificuldade quando nós lidamos com traumas e machucados que aconteceram na nossa vida é que para recomeçar, para perdoar, e o amor nos exige algo que eu já compartilhei em uma mensagem aqui na nossa igreja, amar nos exige nos colocarmos numa situação de vulnerabilidade. Ou seja, o amor nos deixa vulneráveis e, ao mesmo tempo, ele pode nos machucar. E nós, muitas vezes, temos uma dificuldade muito grande em amar novamente, porque nós temos medo de sermos novamente machucados. Nós precisamos aprender que há um só caminho para nós vivermos os traumas e os machucados: o perdão e o recomeçar. Não tem outro caminho. Nós precisamos aprender a perdoar. E nós precisamos ter consciência que é necessário o recomeço. Porque a igreja, meus irmãos, a igreja é fruto do sacrifício de Jesus.
A igreja, meus irmãos, é o foco do amor de Cristo. Jesus morreu pela sua igreja. Jesus vai voltar e vai buscar quem? A noiva, a sua igreja. Ele não vai buscar desigrejados. Ele vai buscar a sua noiva. Ele vai buscar a sua igreja. Então nós precisamos nos colocar numa posição de vulnerabilidade, estarmos dispostos a amar. Eu gosto de uma frase que eu peguei em algum lugar, alguma mensagem, algum livro. Fazer parte de uma igreja é calejar as mãos, ferir os ombros, é estar vulnerável, pois você ama. Se nós queremos amar, nós vamos nos colocar numa posição vulnerável. Você está com a sua Bíblia aberta ainda, lá em Filipenses? Vamos ler o que está ali em Filipenses. Compartilhei esse texto nessa semana, ali no nosso GC. É um trecho que talvez a gente leia, os nossos olhos passem corrido pelo texto e nós muitas vezes deixamos de ver a profundidade do texto. E esse texto reflete muito o que é ser igreja. Diz assim, a partir do verso 25, Filipenses 2, 25. Enquanto isso, penso que devo enviar-lhes de volta Epafrodito. Ele é um verdadeiro irmão, colaborador e companheiro de lutas, que também foi mensageiro de vocês para me ajudar em minha necessidade. Ele deseja muito vê-los e está angustiado porque vocês souberam que ele esteve doente. De fato, ficou enfermo e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele e também de mim, para que eu não tivesse uma tristeza atrás da outra. Por isso, estou ainda mais ansioso para enviá-lo de volta, pois sei que vocês se alegrarão em vê-lo, e eu não ficarei tão preocupado com vocês. Recebam-no com grande alegria no Senhor, e deem-lhe a honra que ele merece, pois arriscou a vida pela obra de Cristo, e esteve a ponto de morrer, enquanto fazia por mim o que vocês mesmos não podiam fazer. Eu vou usar do final do capítulo do livro ali, do Tony de Merida. Ele vai destacar ali passos de ação de como o Novo Testamento vê a igreja. E aqui eu quero aproveitar e inserir nesses passos alguns ensinamentos que esse texto nos traz, para que nós possamos deixar de sermos meros ouvintes dentro da igreja e passarmos a pertencer à igreja. O primeiro deles é que nós devemos elevar o nosso conceito de igreja. Ele vai dizer assim: não trate a igreja como se ela fosse irrelevante, desnecessária ou um obstáculo para realizar grandes coisas para Deus. A igreja é imperfeita, mas indispensável para o discipulado cristão fiel. Sabe o que Paulo nos ensina aqui? Que a igreja para ele era algo essencial. Tinha uma relevância muito grande na sua vida. Paulo, não só nesse texto, em todas as cartas, ele nos faz ver a importância da igreja na nossa vida. Para você entender um pouco do conceito, do que está acontecendo aqui, Paulo está escrevendo a carta aos Filipenses, ele está preso. Ele não só está preso, ele está passando por necessidades. Ele passou momentos de dor e até de doença. E ao mesmo tempo ele está escrevendo uma carta, que é chamada a carta da alegria em meio à dor. Ou seja, mesmo sofrendo,
ele está animando a igreja de Filipenses a servir a Deus, a viver com alegria, a não olhar para as dores e sim olhar para Cristo. A carta é linda, a carta aos Filipenses é linda. Nesse trecho em especial, ele está elogiando um camarada chamado Epafrodito. Epafrodito é o portador da carta. Naquela época não havia correio, não havia Amazon, então as cartas elas eram enviadas através de um mensageiro. Então Epafrodito era o mensageiro que levava, que foi o portador da carta aos Filipenses. Então ele foi lá buscar a carta. Ele não só foi levar a carta, ele foi levar também donativos, ele foi levar uma oferta para Paulo, porque a igreja aos Filipenses ajudava no sustento de Paulo. Só que essa igreja ela foi além. Além de ajudar financeiramente, além de ajudar com alguma outra substância alimentar, sei lá, sabe como ela ajudou? Ela mandou a presença dela, ela mandou parte dela, ela mandou um deles, ela mandou o próprio Epafrodito para cuidar das necessidades de Paulo, para servir a Paulo na sua missão. Ao mesmo tempo que nós vemos Paulo reconhecendo o quanto a igreja estava sendo essencial no cumprimento da sua missão, nós vemos aqui também a igreja de Filipos tendo um senso de pertencimento. A missão não é só de Paulo, não. A missão é nossa. E ele não vai ficar sozinho, não, porque ele é um de nós. E nós somos um com ele. Então nós vamos dar o nosso jeito aqui. E meus irmãos, eles não só enviam o sustento, eles enviam parte deles, um deles. Então nós vemos aqui Paulo nos mostrando o quanto a igreja é essencial no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Paulo podia mesmo, muito bem dizer assim, eu sou o apóstolo Paulo. Não. Ele se mostra agradecido. Nós vemos aqui até Paulo está meio que assim, lutando, porque ao mesmo tempo ele vê que a igreja precisa que Epafrodito volte, mas ele também quer ficar com Epafrodito. O sujeito bem legal esse, né? Que todo mundo quer perto. Quem é que não quer ter um Epafrodito por perto? Não é bom ter um Epafrodito por perto? 1, 2, 3. Agora o meu encorajamento aqui nessa noite é que você deseje também ser um Epafrodito na vida do seu irmão. E a outra coisa que nós vemos aqui, além dele elevar esse conceito de igreja, o que é elevar o conceito de igreja? Às vezes nós focamos, por exemplo, nas imperfeições da igreja, às vezes nós focamos nos problemas da igreja e esquecemos o quanto ela é importante e indispensável para nós. Às vezes nós focamos naquilo que não está agradável aos nossos olhos, nós focamos nos pecados da igreja e esquecemos de ver o quanto ela é importante, presente de Deus para nós. Sabe por que Jesus criou esse negócio chamado igreja? Porque sozinho não dá. Simples. Sozinho não dá. Nós vivemos num mundo que a própria Escritura vai dizer que jaz do maligno. Um mundo que odeia Jesus. Estava compartilhando hoje pela manhã, não sei se vocês viram ainda durante a semana, as aberturas das Olimpíadas. Pô, coisa feia. Uma coisa você aprende naquelas aberturas ali, na abertura das Olimpíadas. O mundo não gosta de Jesus, ele odeia a Jesus. Jesus foi ridicularizado, Jesus foi motivo de chacota. Jesus, ele é odiado nesse mundo. E nós vivemos num mundo onde Jesus é odiado. E nós temos que ser luz em trevas. Como que nós conseguimos ir sozinhos?
Não. Jesus nos deu dois presentes. O Espírito Santo dele habita em nós. Primeiro. Segundo, a igreja. Através da igreja, através dos nossos irmãos, nós também sentimos a presença e a comunhão de Deus. É impossível termos comunhão com Deus sem termos a presença da igreja. Entenda isso. 2. Seja um membro identificável de uma igreja local. Ele vai dizer o seguinte: se você é um cristão professo, mas não faz parte de uma igreja local, saiba que você está fora do padrão neotestamentário, ou seja, do padrão do Novo Testamento. Saiba também que você não está ajudando a si mesmo, pois não é sábio nem seguro viver a parte da responsabilidade, da disciplina e da supervisão de pastores que prestarão contas diante de Deus. Nós precisamos ter um senso de pertencimento ao ponto que nós vamos ser membros de uma igreja e nós vamos ser identificáveis. Nós vemos a igreja direto, e Paulo faz muito isso, ele identifica as pessoas. As pessoas têm nome, as pessoas têm rosto, elas são lembradas. Ou seja, nós precisamos ter um senso de pertencimento, nós precisamos ser um crente que é identificável. Há um senso de perda, não, mas sabe quando alguém, a gente sente falta. Nós precisamos fazer com que a nossa igreja, a nossa congregação, sinta falta de nós. Você viu aqui o que está acontecendo aqui? A igreja dele lá em Filipos está preocupada com ele. E ele está preocupado com a igreja. Não só Epafrodito, um pouco antes aqui Paulo fala de Timóteo. Nós vamos ter outros personagens. Nós vamos ver que a igreja, ela não é assim a perder de vista, não é um organismo sem vida. Ela é feita de pessoas que fazem parte daquele lugar. Deus se preocupa com cada um de nós. Estar dentro da igreja, mas sem pertencer, sem fazer parte, não é ser igreja. Sabe o que significa Epafrodito? Encantador, amável. E era mesmo. E miserável era mesmo, rapaz. O cara era encantador, o cara era amável. Ele se dedicou. O que é pertencer? O que é ser identificável? O amor dele para com Paulo e para com a missão de Cristo foi tão grande que ele esteve a ponto de morrer. Mesmo ele estando à beira da morte, ele estava preocupado com as necessidades de Paulo. Ele não teve uma gripezinha, ele não teve aqui uma tossezinha, ele esteve a ponto de morrer. Será que nós estamos dispostos a amarmos a nossa igreja, a amarmos os nossos irmãos, a ponto de nos sacrificarmos por ele, a ponto de estarmos mais preocupados e sensíveis às suas necessidades do que às nossas próprias necessidades? Isso é utopia, pastor? Não, não é utopia. Isso é o chamado de Deus para nós como igreja. Essa é a meta a ser batida. Eu sempre falo aqui, nós não somos uma igreja perfeita, mas esse deve ser o nosso olhar, essa deve ser a nossa missão. Amar ao ponto de sacrificarmos uns pelos outros. É para isso que Jesus chama a nossa atenção. Aí nós vivemos num mundo onde a igreja está tão corrompida que quando nós lemos Atos da igreja se reunindo, eles vivendo uns com as coisas dos outros, compartilhando na mesma casa, orando um pelos outros, isso nos choca.
Isso nos causa uma estranheza, porque nós estamos tão corrompidos por esse mundo, que nós só pensamos no nosso umbigo. Se nós estamos bem, o resto que se dane, inclusive os nossos irmãos. Precisamos orar e pedir a Deus que nos dê um coração sensível às necessidades dos nossos irmãos. Nós só vamos ser identificáveis numa congregação se partir de nós o desejo de participar da vida do outro. E não ter uma vida de cliente, de telespectador. Eu vou na igreja, depois eu vou para casa. Durante a semana, aqui, não, é cada um por si, filho. Tenho tempo para isso não. Eu vou cuidar da minha vida, vou cuidar dos meus corre. Não é isso que Jesus nos ensina. Terceiro, se está pensando em se mudar, faça da membresia numa igreja local prioridade. Se você está mudando, seja em virtude do trabalho, da escola ou de qualquer outra coisa, leve em consideração o fator igreja local em seu processo de decisão. Anseie por se unir a uma comunidade centrada no Evangelho, fiel à Bíblia. Sempre com alguém, é uma notícia muito triste quando alguém vai se mudar daqui da igreja. Me dói o coração. E a coisa que eu sempre digo, a primeira coisa que você deve fazer quando chegar lá é o quê? Procurar uma igreja. Lembre-se, elevar o nosso conceito de igreja. Nós nos preocupamos com aonde vamos morar, nós nos preocupamos se onde vamos morar vai ter um mercado perto, se vai ter uma São João perto, se vai ter, sei lá, se vai ser perto do colégio das crianças, nos preocupamos aonde vamos estudar, nos preocupamos aonde vamos almoçar, A última coisa é aonde nós vamos fazer parte, aonde nós vamos servir a Cristo. A igreja ela deve estar presente em nossas decisões. A igreja se preocupar com as nossas decisões, se preocupar com as nossas lutas e de como isso vai afetar a igreja. Você viu a angústia olha só a angústia do Epafrodito. Sabe por que ele estava tão preocupado? Ele estava preocupado de como a igreja dele ia saber do fato dele estar quase morrendo. Ou seja, ele está doente, ele está quase morrendo, e ele está preocupado como isso vai chegar na igreja. Nossa, meus irmãos vão ficar angustiados quando souberem que eu estou morrendo. É um tapa na cara, né? Olha a preocupação do cara. Ele estava preocupado com a sua igreja, mesmo passando por um momento de luta. Opa, não quis fazer isso. Mesmo passando um momento de luta, de enfermidade, de dor. Mas ele estava preocupado como a sua vida, o seu contexto de vida, iria influenciar na vida da igreja. Às vezes nós nos damos conta que a nossa vida, as nossas decisões influenciam na vida da igreja. Isso é ter senso de pertencimento, é ter sensibilidade, é ter empatia um para com os outros, de ter aquele senso que nós somos um. Nós precisamos aprender a compartilhar daquilo que tem acontecido na nossa vida. Sejam as coisas boas, sejam as coisas ruins. Epafrodito se preocupou de como a igreja iria reagir ao ter conhecimento de sua saúde. Paulo se preocupou de como eles iriam sentir, se preocupou com o fato de Epafrodito estar angustiado por isso. Isso é se preocupar não somente com aquilo que passa na nossa cabeça, que está acontecendo na nossa vida, mas senso de comunidade, senso de unidade. 4, são 5, nós já estamos chegando ao final. Fique tranquilo. Nunca se esqueça de que pertencer a uma família da fé local
é fazer parte, e fazer parte da Igreja Universal de Cristo é um privilégio. Localmente, é uma dádiva acolher uns aos outros em Cristo, reunir-se para cultuar, adorar, compartilhar a vida, dedicar o nosso tempo, talentos e bens para avançar o Evangelho e viver juntos em missão. Como eu falei aqui, fazer parte, pertencer, não se resume a vestir uma camiseta, adotar uma identidade visual. Eu amo essas coisas. Mas sabe o que Paulo destaca aqui? Sabe o que Paulo destaca aqui? Qual é aquilo que faz com que Paulo tenha aquele senso de pertencimento? Ele via em Epafrodito algumas coisas, preste atenção. Primeiro, ele era um irmão verdadeiro, presente em todos os tempos. Segundo, ele era colaborador. Epafrodito colaborava na sua vida espiritual, nas suas necessidades, na sua missão de Cristo. Terceiro, Epafrodito ele era companheiro de lutas, companheiro de trincheiras. Quarto, ele estava atento às necessidades de Paulo. Pertencer a uma família, pertencer a uma igreja é essencial a nós. Se você não tem um Epafrodito na sua vida, ore a Deus, peça a Deus, não só um, vários, mas não esqueça de primeiro ser um Epafrodito. Na nossa caminhada cristã, nós necessitamos, Paulo necessitava. Lembre-se disso, o apóstolo Paulo necessitava. Quem somos nós? Nós necessitamos também de irmãos verdadeiros, que estejam conosco nos momentos difíceis. Nós vivemos num mundo de interesseiros. Nós vivemos num mundo onde as pessoas fazem amizades por interesse. Nós vivemos num mundo onde as pessoas casam por interesse. Os casamentos hoje em dia da televisão não são casamentos, são acordos comerciais. Eu tenho isso para te oferecer, eu vou te oferecer isso também. Se não der certo, cada um fica com o que é seu, aquela vai virar uma guerra, aquela coisa toda. Nós precisamos de irmãos e irmãs verdadeiros, que nos digam não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, que sejam instrumentos de Deus na nossa vida, que nos digam umas verdades, que nos coloquem no nosso lugar, que sejam ali disciplinadores de Cristo na nossa vida. Nós precisamos disso. Isso é bênção de Deus, entenda isso. Nós precisamos também de colaboradores, pessoas que tenham o desejo, a vontade de investir na nossa vida. Pessoas que se dediquem a orar por nós, que se dediquem a investir na nossa vida, estar ali como companheiros de caminhada. Você está disposto a investir na vida dos seus irmãos? Comece investindo com a oração. Companheiros de luta. Você tem uma coisa nessa vida que nós todos temos em comum. São lutas. No GC, agora de terça-feira, nos pedidos de oração, várias irmãs ali compartilharam dos pedidos. Cada uma tinha uma luta diferente. Fora os demais que não compartilharam. Cada um aqui tem lutas, batalhas, tentações, provações, dificuldades, dores. Talvez no seu contexto familiar e de vida você tenha uma imagem, né? Eu sou forte. Mas
quando ninguém está vendo, quando a porta se fecha, talvez ali, a máscara cai e você tenha choro, lutas. Nós precisamos, sabe de uma coisa? Nós precisamos de pessoas na nossa vida, onde nós possamos compartilhar das nossas dores e das nossas lutas. É essencial. Sabe o que as pessoas procuram num psicólogo, num psiquiatra, até num consultório médico? Sabe o que as pessoas procuram? Abrir o seu coração, compartilhar das suas lutas. É isso que elas fazem. Elas querem alguém que ouçam elas, estejam atentas àquilo que elas estão passando. No nosso contexto bíblico, nós não vamos só ouvir, nós vamos também lutar juntos. Nós precisamos saber o que o nosso... Não é só o pastor que deve saber o que cada um está passando, o que cada um está lutando. Nós temos que compartilhar um com os outros. Nós temos que criar conexões dentro da igreja. Talvez você não vá abrir seu coração para todos, e nem deve fazer isso, mas você deve ter aqui 1 ou 2, que você possa ligar, que você possa marcar um café. Eu gosto do café, vocês gostam do chimarrão. Toma um chimarrão, o outro toma um café. Eles possam orar um para com os outros, atento às necessidades do nosso irmão. Nós vivemos num mundo muito individualista. Nós vivemos com aquele negócio do cavalo, sabe? Como é que é o nome daquilo? Viseira? Ali, tudo com a viseira aqui, né? Me falaram que botam aquilo no cavalo para ele só olhar para frente, né? Para ele não olhar para os lados e sair para outra direção. Nós vivemos assim. Estamos sentados um do lado do outro, vivendo na mesma igreja, na mesma família. Só que parece que tem uma viseira aqui do nosso lado. Aqui. Só estamos olhando para o nosso umbigo. Precisamos quebrar isso. Estamos terminando. 5. Ore regularmente por sua igreja. Não subestime a importância de orar pelo povo de Deus, por seus líderes e pelo progresso na missão eclesiástica. Orar pelos nossos irmãos e missão da nossa igreja é praticar o pertencer. Uma prova que nós queremos pertencer é quando nas nossas orações não estão os nossos desejos. Nós não tratamos a oração como um poço mágico. Nós estamos orando não só pelas nossas necessidades, mas pelas necessidades dos nossos irmãos. Eu não consegui essa semana. Semana que vem nós vamos ter um painelzinho ali atrás, onde você vai colocar um motivo de oração e vai poder pegar também um motivo de oração e levar para sua casa. Eu vi isso na internet. A internet às vezes ajuda, né? Nós vamos copiar. Mas você está no grupo da igreja ali, você está no Acontece, você não precisa conhecer, se apresenta, manda uma mensagem e diz assim: eu sou fulano de tal, vou lá na colina, pelo que eu posso orar por você? Simples. Mas nós precisamos ter esse desejo, essa vontade de nos preocuparmos com o nosso irmão. As nossas orações, elas têm que estar cheias de preocupações por aqueles que estão do nosso lado. Qual foi a última vez que nós oramos por alguém que não seja ligado à nossa família? Já é um passo a refletirmos. A oração, meus irmãos, nós menosprezamos a oração. A oração é essencial a nós, a cada um de nós. Se tem uma coisa que faz parte da vida da igreja, é orar uns pelos outros. Para isso que nós temos os pequenos grupos aqui da igreja, para que nós possamos ter comunhão e oração. Coloque nas suas orações também a vida do seu pastor, dos seus líderes. Coloque o meu nome nas suas orações, o nome da minha família. Interessante que há um texto que eu citei aqui de Efésios, que ele vai dizer assim: ele designou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres,
eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Vocês viram aqui qual é a missão? É bucha isso aqui, gente. Orem bastante por mim. Pelo amor de Deus. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. A minha missão aqui é para que Deus dê direcionamento, use a minha vida, a visão que Ele tem nos dado aqui para a nossa igreja, para que nós possamos edificar uns aos outros. Eu quero terminar, já terminei aqui, contando algo que eu já compartilhei com vocês. E agora, nas enchentes, eu lembrei disso, para vocês verem o quanto é importante pertencer a um lugar, pertencer a uma igreja. Eu fui para o seminário, eu fiz seminário lá no Rio, fugi muito, não queria ir para o seminário. Deus mandou um anjo, literalmente, vir me buscar. O meu pai, ele me deu um conselho, somente um conselho. Ele falou o seguinte: Juninho, primeiro ano que você chegar lá no Rio, não assuma compromisso com uma igreja de imediato. Gaste um tempo ali, você está se preparando para o ministério, gaste um tempo para visitar, para conhecer. No máximo 1 ano, use esse tempo para fazer isso. Agora, quando terminar esse tempo, escolha uma igreja e não saia de lá. É como se ele estivesse dizendo aquilo que eu falo aqui no Conectar. Que no Conectar nós apresentamos a igreja e eu falo uma coisa que às vezes choca as pessoas. Eu digo assim: eu quero que você conheça bem essa igreja, você entenda como essa igreja funciona e no final do Conectar você tome uma decisão. É essa igreja, são esses irmãos que eu quero amar. Entendeu? Eu fiz exatamente o que meu pai ensinou. A minha igreja, escolhi uma igreja, Igreja Batista da Ilha do Governador. Fiquei lá os meus 3, 4 anos. Foi a igreja que me ordenou ao ministério. E era uma igreja perfeita? Não, longe disso. Te digo mais, a cada tempo que passava, parece que ficava pior. Né? Os nossos olhos, né, são terríveis. Né? Aí, gente, acontecia uma coisa. Eu morava muito longe da igreja, o seminário era longe. A igreja que eu fui escolher eram 60 quilômetros de distância. Então, para ir, eu gastava umas 2, 3 conduções, né? Ônibus, van, naquele estilo do Rio de Janeiro, né? Lotado. Uma vez eu levei o meu pai lá, ele ficou traumatizado. Eu fiz ele andar na hora do rush num ônibus do Rio de Janeiro. Ele foi que nem uma sardinha. Eu falei para ele: não, fica tranquilo que não é todo dia assim. Aí depois eu fui morar mais longe ainda. Só de trem demorava 2 horas, 2 horas e meia. Lotado. Aí Deus foi muito bom comigo, só tenho a agradecer. Ele me deu condições de comprar uma moto. Só o coração da minha mãe, que daí, já sabe, né? Coração de mãe, né? Longe, filho andando de moto no Rio de Janeiro. Daí já viu, né? E graças a Deus ela não via o que eu via. E aí, para te resumir a história, eu fiquei nessa igreja e eu era seminarista dessa igreja. E aí, como eu ia para a igreja, eu não podia voltar para o seminário e depois retornar para a igreja. Eu tinha que ficar ali o dia todo. Então, acontecia uma coisa que ao mesmo tempo era muito bonita, era muito cansativa e às vezes constrangedora. Cada domingo eu ficava na casa de um irmão. Um irmão me levava para casa. Era sensacional. Alguns tinham um dom de hospitalidade tremendo, comia bem pra caramba. Só que era cansativo. Todo domingo eu tinha que contar a mesma história, da onde que eu vim, né, tal. Não,
não é reclamar, mas você precisa entender que eu estava num contexto de seminário, sendo preparado para o ministério, sendo também ali fuzilado pelo inimigo. Chegava o final de semana, saudade de casa, saudade da minha igreja que enviou, saudade dos amigos. Então eu queria mais era dormir, descansar ou ficar num lugar seguro, né? Tranquilo. E aí isso foi cansando. E às vezes eu notava que as pessoas meio que aceitavam o convite do pastor, meio que tipo assim, não vou fazer desfeito pro pastor, vou levar esse gordinho para casa. Entendeu? Mas não era, entendeu? Tu via que era um negócio meio, eu tinha que ir meio que pisando aos ovos, né? Eu procurava não comer muito daí, né? Para não dar um desfalque, né? Sabe como é que é, né? Aí, gente, tem uma família que até, olha só que legal, né? A família agora na enchente, cada um deles, eles moravam juntos, o Heraldo, a Maura, o Rafael, o Hudson e a Yasmin. O Hudson era meu colega de seminário. E agora na pandemia, cada um deles está num lugar, tem a sua família. Todos eles me mandaram mensagem. Eles não tinham ideia onde fica Livramento. Mandaram mensagem, como é que está aí as enchentes? Te pegaram? Como é que está a família? Tudo bem? Mas por que eu estou te contando isso? Porque chegou um momento que partiu deles, eles chegaram para mim e falaram assim, Júnior, você pode vir para cá todos os domingos. A gente sabe que você às vezes está cansado, às vezes você tem que ficar fazendo sala para o pessoal. Júnior, todo domingo você vem aqui para casa. Vai ter comida, onde come 5, come 10. Sabe qual é o mais impressionante? Não era só eu. Os filhos iam na igreja que eu ia e os pais iam em outra igreja. Os pais adotaram também 2 meninas de outro seminário. Todo domingo aquela casa estava cheia e eu como bastante. E todo domingo eles me deram tal liberdade, eles me amaram de tal maneira que terminava o almoço, eu tirava os meus tênis, eu sentava no sofá com o seu Heraldo, dava umas risadas, eles cada um iam fazer as suas coisas, eu ia para o quarto do Hudson, fechava a porta, apagava as luzes, tirava um cochilo, depois eu levantava, tomava um banho, tomava um café com eles, dava risada. E o legal, quando a gente está vivendo isso, a gente não dá tanto valor. Mas eu fico olhando agora para trás e eu fico vendo assim, nossa, essa família se sacrificou por mim ali. Eles não eram ricos, eles eram humildes. E você sabe como é que é o domingo? Eu não sei como é que é o domingo para você. O domingo, muitas vezes, para nós é o dia do nosso descanso, onde a gente coloca as nossas pernas para cima, aonde a gente cuida dos nossos interesses, é justo, eu entendo. E eles deixavam de fazer as coisas deles para nos receberem na casa deles todos os domingos. Faziam aquilo com alegria, com dedicação. Até hoje à tarde, lembrando disso, eu até coloquei no meu coração, a primeira coisa que eu vou fazer essa semana é escrever uma carta para eles, ligar para eles de novo e contar para eles o quanto eles foram importante na minha vida. Eu não sei se eles foram epafroditos na minha vida. Nós precisamos ser epafroditos e nós precisamos ter epafroditos na nossa vida. Lembre-se de alguém, invista na vida de alguém, ore por alguém, faça isso aos poucos, não faça isso de uma maneira forçada. Que Deus quebrante seu coração, que Deus cure os traumas, que Deus cure as cicatrizes, as feridas, que você possa ter coragem de amar e entrar numa situação de vulnerabilidade, que você possa viver a igreja de Cristo. A gente ouve falar muito aí fora que igreja não presta, a igreja é ruim. Essa é a igreja dos homens. A igreja de Jesus foi paga por um alto preço, o sangue de Jesus derramado na cruz. A igreja de Cristo, ela é valiosa. Ele pagou um alto preço.
A igreja de Jesus é essencial na nossa caminhada cristã. É essencial. Que nós possamos ter essa convicção, essa compreensão. Que o que Cristo nos deu é porque nós precisamos. E nós precisamos amar de todo o nosso coração. Amém?